Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Feliz estou de mais uma vez poder retornar a esta casa. Quero louvar a Deus a vida do pastor Paulo. Muito obrigado por nos receber tão bem aqui nesta noite. Aos obreiros, pastor Eliene, pastor Marcos, que Deus continue abençoando. Querido, vocês estavam esperando ouvir o pastor Ageu Santos, um negão de 2 metros. E agora vocês vão ouvir um menino de 1,5 metro e branquelo ainda, pastor. Meu Deus, mas eu tenho certeza que Deus ele vai dar graça e vai falar conosco aqui nesta noite. Eu quero também trazer a paz do meu pastor presidente da minha igreja, Assembleia de Deus Horto do IP, pastor Ageu. Infelizmente ele não pôde estar aqui devido contratempos e também a obra, né, irmãos? Está tendo culto lá também e ele achou melhor ficar na casa como um pastor, presidente responsável. Ele achou melhor ficar na casa, mas ele já disse ao pastor Paulo que vai pagar essa dívida, né, pastor? A gente vai marcar e eu tenho certeza que ele vai estar aqui para adorar o nome do Senhor juntamente conosco. Queridos, você que trouxe Bíblia, por gentileza, abra ela comigo no Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas. O capítulo é o de número 5. Lucas, capítulo de número 5. Os músicos, pode dar lugar aí, varão, tá bom? Deixa Deus te usar em nome de Jesus. Glória a Deus. Minha esposa está ali, nossa irmã Bárbara, meu pequeno Gustavo, já está ali com o microfone dele também. Esse aí é pentecostal, gente. Se ele começar a correr na igreja, não liga não, deixa ele dar lugar. Na última vez que eu vim aqui, pastor Paulo, eu estava comentando com a minha esposa, ele ainda era bem pequenininho, né? Acho que estava com uns 4 meses, 5 meses, e estava comendo no culto. Eu lembro disso, comendo no culto, Gustavo, olha só. Mas graças a Deus, está aí correndo, uma bênção, brincando, caindo, matando a gente do coração. Cada tombo é um susto que a gente leva, né, pastor? Aí a gente já sai correndo, pega, levanta, vê se não rachou a cabeça, tá tudo bem, então segue. Criança é assim mesmo. Glória a Deus. Queridos, Lucas capítulo 5, quem encontrou, diga amém. Está escrito assim a palavra de Deus: a pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Glória a Deus. Podem vos assentar em nome de Jesus, fique à vontade. Glória a Deus. Queridos irmãos, eu pretendo ser bem breve e objetivo nas minhas palavras. Não quero aqui cansar os irmãos, mas eu quero trazer uma reflexão. Eu estava no dia de hoje na minha casa, e quando conversando com o pastor Paulo, ele me fez este convite. Eu comecei a meditar nesse texto, eu comecei a ler, comecei a conversar com Deus dentro do meu quarto, e eu encontrei alguns detalhes, algumas pérolas, algumas riquezas que nós podemos extrair desse texto. O texto por si só, ele é muito simples e de fácil compreensão. Você vê que é uma história simples de alguns pescadores que estavam pescando, e no encontro com Jesus a vida destes homens muda. No encontro com Jesus a vida destes homens se transforma. É simples a história, mas na sua simplicidade,
nós podemos extrair muitas lições desse texto. Lucas, ele está narrando o capítulo 5, e o que me chama a atenção é que o versículo de número 1 começa, pastor Paulo, dizendo que havia juntamente com Jesus uma grande multidão, e o propósito desta multidão é ouvir a palavra de Deus. A multidão está ao redor de Jesus, porque eles queriam ouvir a palavra de Deus, através do pregador chamado Jesus. Ele estava ali, na beira da praia, o mar da Galileia, ou lago de Genezaré, ou mar de Tiberíades, como você preferir chamar. Jesus está naquela região, naquele local, pregando, ensinando, e uma multidão ao seu redor. Se você voltar algumas páginas da sua Bíblia Sagrada, você vai ver que no capítulo de número 4, há também com Jesus uma multidão. Também há um grande número de pessoas ao redor de Jesus. Jesus iniciou o seu ministério após o batismo, foi batizado, o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba. O Pai bradou do céu dizendo: este é o meu Filho, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. A partir daí, Jesus inicia o seu ministério. Ele começa a curar, ele começa a libertar, ele entra na casa da sogra de Pedro, cura aquela mulher de uma enfermidade. Jesus, no capítulo 4, está manifestando o seu poder. No capítulo 4, pastor Marcos, ele está curando, libertando, mostrando o seu poder às pessoas que estão ao seu redor. Isso é lindo. Jesus está exercendo o seu ministério. Jesus está exercendo o seu chamado. Aquilo que ele foi determinado a fazer, ele está fazendo, ele está cumprindo. Só que quando nós entramos no capítulo 5, a multidão que está sendo apresentada aqui está ao redor de Jesus, mas o propósito desta multidão é um propósito diferente. Se você comparar as duas multidões, do capítulo 4 e do capítulo 5, você vai ver que os propósitos são diferentes. Muitas pessoas estão ao redor de Jesus, esperando receber algo dele, esperando um milagre, uma bênção, uma cura, uma libertação, uma resposta. Isso é bom, isso é ótimo. Porém, a multidão do capítulo 5 nos ensina uma lição. E qual é a lição, Patrick? A lição é que tudo se inicia a partir da palavra de Deus. Glória! Tudo começa a partir da pregação da palavra de Deus. Jesus está com aquela multidão. Ele poderia colocar a mão na cabeça, ele poderia fazer um milagre, trazer a resposta, trazer a bênção, libertar os espíritos malignos, mas a prioridade de Jesus no capítulo 5 é pregar a palavra de Deus, ensinar a multidão que está ao seu redor, ensinar ao povo que está ao seu redor. Mas o texto nos diz que a multidão que quer ouvir Deus falar através da boca de Jesus, está apertando Jesus, está pressionando Jesus. Imagina uma grande multidão e Jesus no meio, pastor Paulo. Não tem como Jesus pregar, Jesus ensinar, até porque ele não tinha um som bom como esse, não tinha músicos excelentes como esse. Jesus precisava utilizar das suas estratégias e da sua voz para ensinar aquela multidão. E o que é que ele faz? Ele decide dar um passo para trás e se afastar. Jesus, ele é estrategista, gente. Jesus, ele tem uma estratégia. Jesus, ele tem um plano. E qual é o plano de Jesus? Está no texto. O texto nos diz que Jesus observa, Jesus olha, Jesus vê. E quando Jesus vê, o texto diz que Jesus viu 2 barcos. 2 barcos. Quantos barcos? Quantos barcos? Jesus viu 2, pastor Marcos. Só que o que me chama a atenção aqui é notar que a princípio Jesus só vai utilizar 1. Jesus, ele viu 2 barcos, só que a princípio ele só utiliza 1. E qual? O barco de Pedro. O texto diz que Jesus, ao ver os 2 barcos, ele entra
em um dos barcos? O barco de Pedro. E o texto diz que ele faz do barco de Pedro uma plataforma, um púlpito para pregar a multidão que estava na beira da praia. Então imagina comigo, uma multidão sentada, em pé, não sei, na beira da praia, Jesus em uma certa distância dentro do mar da Galileia, dentro do barco de Pedro, ensinando a multidão que estava na beira da praia. Jesus precisava ali, gente, usar a sua força, das suas cordas vocais, para alcançar a multidão que estava na beira da praia. Porque você que já foi na praia sabe, é um lugar que faz muito vento, um lugar aberto, faz muito vento, e o vento faz barulho, gente. Você está na beira da praia, você precisa chegar mais perto para conversar com alguém, porque se você está distante, não tem como você conseguir ouvir a pessoa que está tentando falar com você. Jesus está se esforçando para pregar para a multidão. Jesus está usando as suas cordas vocais para ensinar a multidão, e o vento leva a voz de Jesus até a multidão que está na beira da praia. Só que é lindo o texto, pastor Paulo, e o texto nos diz que Jesus, quando entra no barco de Pedro, ele dá uma ordem, ou ele faz um pedido, melhor dizendo. E o pedido que Jesus faz a Pedro é: Pedro, afaste o barco um pouco da terra. Pedro, afaste o barco um pouco da terra. O texto diz que Jesus entra no barco. Jesus entra no barco. Quando Jesus entra, ele dá ou faz um pedido a Pedro: Pedro, afaste o barco um pouco da terra. E lá vai Pedro, pastor Marcos, fazendo aquilo que Jesus pediu, empurrando o barco até uma certa distância. Pedro empurra o barco para Jesus pregar. Glória a Deus. Pedro empurra o barco para Jesus pregar. Eu vou repetir: Pedro está empurrando o barco para Jesus pregar. Perceba que se Pedro não empurra o barco, Jesus não sairia da beira da praia, do aperto em que a multidão estava. Se Pedro não toma um posicionamento, uma postura, uma atitude para empurrar o barco para Jesus, a multidão que está na beira da praia não é alimentada com a palavra. Perceba que Pedro precisa tomar uma posição para que o evangelho seja pregado. Perceba que há um conjunto, isso mesmo, um conjunto de atitudes. Pedro empurra o barco, Jesus prega e a multidão é alimentada na beira da praia. Perceba que Pedro empurra o barco, Jesus ensina e a multidão ouve a palavra na beira da praia. Existe um conjunto de atitudes para que o evangelho seja proclamado, aleluias, para que o evangelho seja explanado. Não, Pedro não está preocupado, pastor Paulo Guedes, em ter o microfone na mão para pregar a palavra. Não, Pedro não está preocupado em entrar dentro do barco para gritar a palavra, porque ele sabe que o momento dele vai chegar, a hora dele vai chegar, a oportunidade dele vai chegar. No momento, pastor Marcos, ele é apenas um empurrador de barco. Glória a Deus. Ele é apenas um empurrador de barcos, mas perceba que cada um tem a sua função. Se cada um faz a tua função, a palavra é pregada, a multidão é alcançada, aleluias, a palavra alcança aos necessitados que estão na beira da praia, aleluias. Perceba que Pedro é apenas um empurrador. Pedro é apenas aquele que faz o trabalho braçal. É por isso, gente, que nós não podemos desprezar, menosprezar ou querer pisar em ninguém. Porque para que a palavra seja pregada, cada um tem a sua função. O pastor ensina, o grupo canta, o obreiro recebe na porta, serve água, limpa o banheiro. Assim a multidão se assenta,
a palavra de Deus é pregada, e o texto nos diz, aleluias, que a nossa fé vem quando nós ouvimos a palavra de Deus. Para ouvirmos a palavra de Deus, há um conjunto de função. Então não se afobe, não se desespere, espere o seu tempo, a sua hora, a sua oportunidade. Deus viu, aleluias, Jesus viu o teu barco aqui nessa noite, e para Ele usar é uma questão de tempo, para Ele usar é uma questão de esperar, para Ele usar é uma questão de momento. Então aguarde, aleluias, então espere, então descansa, porque Ele viu o teu barco aqui nessa noite. Oh glória, eu sinto graça de Deus aqui nessa noite. Dá uma olhada para quem está do seu lado, diga para ele: Jesus viu o teu barco aqui nessa noite, e para Ele usar o teu barco é só uma questão de tempo. Glória, descanse, espere, aguarde o momento certo. O olhar de Jesus já te encontrou aqui nessa noite, e no momento certo Ele vai usar o teu barco. Aleluia, glória. Jesus viu 2 barcos, entrou no de Pedro, e olha o pedido de Jesus: afaste o barco um pouco da terra. E assentando-se ensinava a multidão. Quando Jesus acaba de falar, Daniel, o texto nos diz que Ele olha para Pedro e fala: Pedro, agora o negócio é com você, agora a palavra vai ser com você. Eu já preguei para a multidão já ouviu a palavra, mas agora o meu negócio é no particular. É no particular. Perceba que Pedro teve que, para empurrar o barco, ele teve que entrar dentro da água, pastor, molhar as calças, ele teve que fazer o esforço físico para empurrar o barco. Perceba que Pedro está se esforçando, Pedro está se dedicando, Pedro está fazendo aquilo que Jesus pediu para ele fazer. Aí Jesus olha para ele e fala: agora você vai fazer o seguinte, você vai entrar dentro do barco. Chegou a sua hora de entrar dentro do barco, chegou o seu momento de entrar dentro do barco, chegou a sua oportunidade de entrar dentro do barco. Pedro entra, e quando Pedro entra, o texto diz que Jesus olha para ele e diz: agora, Pedro, você vai para o mar alto. Pedro, agora você vai entrar no barco e vai para o mar alto. Não, você não vai ficar no raso. Você entrou na água, você molhou a calça, você tomou postura, você obedeceu a palavra. Só que Jesus está dizendo para alguém aqui nessa noite que o convite é para entrar no barco e ir para o mar alto. Glória, entrar no barco e ir para o mar alto. Por quê, pastor? Aleluias, porque grandes milagres não se alcança com a água na canela, não. Alguém ficou de pé lá atrás, eu vou liberar. Aleluias, para viver grandes milagres, a água precisa ser profunda. Não tem grandes peixes, pastor Marcos, no raso, não. Quer viver grandes coisas com Deus? Entra no barco e vai para o mar alto. Aleluia. Grandes coisas com Deus se vive no mar alto. Aleluia. Milagres se vive no mar alto. Não se acomode com água na canela, não se acomode com água rasa, porque o que Deus tem preparado para você é coisa grande, mas só se alcança quem tem coragem de ir para o mar alto. Eu já estou vendo mão levantada aqui. Só alcança milagre quem tem coragem de ir para o mar alto. Eu sou o primeiro, cadê o segundo que vai? Jesus já convidou alguém para entrar no barco aqui nessa noite. Jesus já convidou alguém para entrar, e Ele está me autorizando a dizer: prepara, porque no mar alto tem providência de Deus preparado para quem acredita.
Elemanacalachúria. Oh, eu sinto a presença de Jesus aqui. Glória. Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Ó Pedro, Pedro está olhando para Jesus e respondendo. O que me chama a atenção é notar que Pedro já conhecia Jesus, porque no capítulo 4, Jesus cura a sogra de Pedro. Talvez ele estava até com uma birrinha, porque Jesus curou a sogra dele. Brincadeiras à parte, gente. Pedro entrou no barco, e a palavra dele é essa: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas? Mas por que mandas? Mas por que mandas? A palavra mestre que Pedro está liberando aqui, no grego, no original, é epístata ou epistata. Pastor Paulo Guedes, que gosta muito de grego e hebraico, com certeza sabe disso. A palavra é epístata ou epistata, que significa aquele que tem o direito de mandar, Pastor Paulo. Pastor Marcos, as mulheres quando encontravam Jesus, chamavam Jesus de Rabi ou de Rabone, que também significa mestre. Rabi, Rabone, também significa mestre. Mas qual é a diferença, Patrick? A diferença é que Rabi ou Rabone é um professor, é um instrutor, é um ensinador, é um mestre das escrituras. Mas a palavra epístata aqui nos dá a ideia de patrão. A pergunta é, pastor, quem tem mais autoridade, o patrão ou o professor? É claro que o professor tem autoridade na sala de aula, mas nem todos os alunos obedecem. Agora, se o patrão mandar, eu quero ver você não fazer. Aleluias. Se o patrão falar vai, eu quero ver você não ir. É por isso que Pedro está dizendo: tu és epístata, tu és o meu patrão e tu tem o direito de mandar. Porque mandas, eu vou. Porque mandas, eu vou. Aleluia. Porque mandas, eu vou lançar a rede mais uma vez. Tu mandas. Tu mandas. Só que ele dá uma declaração antes. Ele fala assim: patrão, eu já trabalhei a noite toda. Patrão, eu já fiz a noite inteira e não deu certo. Eu tentei e não deu certo. Deu errado. Frustrações. Pedro, gente, era pescador. Precisava e dependia da pesca para sustentar a sua família, sua esposa. Pedro precisava dos peixes para alimentar a sua família. E ele está olhando para Jesus e dizendo: eu tentei, Senhor. Eu tentei, mestre. Mas vamos fazer o seguinte: porque você está mandando, eu vou. Aí eu fiquei pensando, pastor, o que fez Pedro mudar de ideia? O que é que fez Pedro mudar de ideia? Pedro empurrou o barco. Jesus pregou. A multidão ouviu, foi alimentada pela palavra. Se a multidão que estava na beira da praia estava recebendo, imagina Pedro, que estava do lado do barco de Jesus. Só 3 entendeu. Imagina Pedro, que estava pertinho de Jesus naquele momento. Parece que ele está olhando e dizendo: Jesus, eu tentei, eu fiz, eu fui para cima, mas deu errado. Mas a tua palavra me convenceu a mudar de ideia. Eu vou de novo. A tua palavra me convenceu a mudar de postura. Eu vou de novo. A tua palavra me convenceu a mudar de atitude. Não deu certo ontem, mas a palavra está sendo liberada. Eu vou tentar de novo. De novo. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada
apanhamos. Mas porque mandas, lançarei a rede. Lá vai Pedro para o mar alto, pastor Marcos. Chegou no mar alto, ó Pedro, pega a rede, lança. Olha o texto, Daniel. E fazendo assim, colheram. E fazendo assim, colheram. Eu cocei a cabeça quando eu li isso, pastor Eliane. Colheram? Colher peixe? Peixe eu não colho, eu pesco. Quem gosta de pescaria aqui sabe. Monta a vara, monta o anzol, monta a isca, joga. Monta a rede, joga. A pergunta é: nós temos a certeza de que o peixe vai vir comer a isca? Nós não temos certeza. Quando eu falo de pescaria, eu tenho uma ideia de dúvida. Eu tenho uma ideia de dúvida na minha cabeça, porque eu não sei se eu vou pegar ou não vou. Pode ser que o mar esteja para peixe ou não. Aí o texto diz que ele colhe. Se ele colhe, ele tem que plantar. Eu cocei a cabeça e falei: o que é que Pedro está plantando aqui? Aonde é que Pedro plantou que eu não enxerguei no texto? Aí Jesus me disse dentro do meu quarto: volta, vai lá no versículo 2 e vê o que Pedro está plantando. Quando Jesus olhou para ele e disse: Pedro, empurra o barco. Pedro fez o quê? Empurrou o barco. Quando Jesus olhou para ele e disse: Pedro, entra no barco. Pedro fez o quê? Entrou dentro do barco. Quando Jesus olhou para ele e disse: Pedro, vai para o mar alto. Pedro fez o quê? Foi para o mar alto. Quando Jesus olhou para ele e disse: Pedro, lança a rede. Ele lançou a rede. O que é que ele está plantando, Patrick? Você não pegou? Pedro está plantando obediência. Eu vou liberar para quem está com a mão levantada. O céu está dizendo para alguém aqui essa noite: plante obediência, porque Jesus vai trazer milagre através da sua plantação. O segredo é plantar obediência. Fé e obediência sempre foram geradores de milagre. Oh glória a Jesus. Fé e obediência sempre trouxeram milagre para quem acredita. O céu está dizendo: esta é a noite de você plantar no meu altar, porque eu vou trazer milagre. Planta, planta, planta. Porque quem planta, colhe. Quem planta, colhe. O texto diz que colheram uma grande quantidade de peixes. Só que tem um detalhe: e rompia-se-lhes a rede. Gente, olha isso aqui, gente. Rompia-se-lhes a rede. Falei: Senhor, que negócio é esse? Vai estourar a rede de Pedro? Vai estourar, pastor. A rede está se rompendo de tanto peixe. Os fios começaram a estourar. Pá, pá, pá. Se os fios estouram, a rede se abre, o que é que acontece? Os peixes. Aí, se os peixes vão embora, pastor Paulo, Jesus se passaria como? Mentiroso, falso. Por quê? Imagina Pedro olhando para Jesus e dizendo: eu fiz tudo o que você mandou, eu lancei a rede, eu perdi os peixes, e agora eu estou sem ferramenta, que a minha rede estourou. Só que o interessante aqui é você ver que a rede é de Pedro, a ferramenta é de Pedro. Aleluias. Mas a palavra que foi liberada, a palavra que foi liberada é de Jesus. É de Jesus. É de Jesus.
Ele está dizendo para alguém aqui nessa noite: eu já liberei a palavra. A ferramenta pode ser frágil, a ferramenta pode ser pequena, a ferramenta pode ser pouca, mas a palavra que foi liberada não é minha, não é do pastor, é de Jesus. Tem alguém com a mão levantada? Eu vou liberar uma profecia aqui nessa noite, sem medo de errar, porque o Espírito Santo está comigo aqui. O céu está dizendo para alguém: não se preocupe com a ferramenta, pois eu liberei a palavra, e se eu liberei, eu sou fiel para cumprir. Assim diz o Senhor essa noite. A palavra já foi liberada, a palavra já está liberada. Descansa. Mas Patrick, a minha ferramenta é pequena, é frágil, a voz não é boa, não sei pregar, não canto bem, não tenho teologia, não tenho oratório, não tenho voz afinada. O céu está dizendo: eu já liberei a palavra, lance a rede. Eu já liberei a palavra, lance a rede. Eu já liberei a palavra, vai mais uma vez, tente mais uma vez, bata na porta mais uma vez. Você vai sair daqui nessa noite debaixo de uma palavra, e o céu me autoriza a dizer para alguém aqui: Ele vai resolver, Ele vai entrar, Ele vai agir, Ele vai fazer, porque a palavra é dele. A palavra é dele. Rompia-se-lhes a rede. Rompia-se-lhes a rede. Ó, já vou terminar. Quando eles puxam, quando Pedro puxa a rede está se rompendo. Ele, com muito esforço, coloca os peixes dentro do barco. Agora ele vai fazer um sinal. Um sinal a quem, Patrick? Aos companheiros que estavam lá no outro barco, na beira da praia. Jesus só usou um, mas o milagre foi para ambos. Eu vou repetir: Jesus só utilizou um, mas a providência chegou para ambos os barcos. O segredo não é quem Jesus usa, é quem, aleluias, é quem aguarda pela providência. O segredo não é, oh glória a Deus, quem Jesus escolheu para usar, mas sim quem está pronto, oh glórias, a receber aquilo que Ele liberou sobre a tua vida. Hoje Jesus me usa aqui, mas a providência vai chegar para mim e para você também. Oh, aleluia! Ambos os barcos, ambos, fez sinal: vem João, corre, pega o barco, rema até aqui, porque tem peixe para mim e tem peixe para você também. Tem para mim e tem para você também. Aí João chega, pegam os peixes, colocam dentro dos barcos, Daniel. E o texto diz assim: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Gente, Jesus fez um milagre. Jesus trouxe os peixes até a rede de Pedro, para Pedro e João deixar os barcos na praia e seguir a Ele. Que milagre é esse que eu não usufruo? Que milagre é esse, Daniel, que eu não faço parte? Pedro não vendeu 1 quilo desse peixe, João não vendeu 1 quilo desse peixe. E detalhe, foi a maior pesca que eles já fizeram. Imagina a quantidade, quantos meses Pedro e João poderiam alimentar a sua família com tudo aquilo de peixe. Só que o texto diz que quando eles chegam na beira da praia, eles deixam os peixes, eles deixam os barcos, eles deixam a rede, eles deixam tudo para seguir a Jesus.
deixam tudo para seguir a Jesus. Pedro entendeu, João também entendeu, que o segredo não é os peixes, o segredo não é o barco, o segredo não é a ferramenta, não, nada disso. O segredo é seguir a Jesus pelo caminho. O segredo, seguir a Jesus pelo caminho. Às vezes a gente chega num culto como esse, preocupado com o peixe, preocupado com a rede, preocupado com o barco, preocupado com o que vai ser amanhã. E o céu está dizendo para alguém aqui nessa noite: me segue, caminha comigo, anda comigo, se relacione comigo, participe comigo, viva comigo. Peixes, ele estala o dedo e cai na nossa vida, bênçãos que a gente não pode contar. Jesus nunca esteve preocupado em dar peixe para ninguém. Jesus se preocupa com a nossa caminhada. Levante a sua mão por gentileza, fique de pé. Eu já vou terminar, pastor Paulo. Vem louvar, Daniel, em nome de Jesus. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. É só mais uma e eu encerro. Perceba, Pedro está colhendo peixes e levando para a terra. Pedro está pegando peixes e levando para a terra. Só que a palavra de Jesus para ele é: Pedro, você agora não vai ser mais pescador de peixes, você agora vai ser pescador de homens. Pedro tira do mar e leva para a terra. Quando Pedro tira do mar e leva para a terra, o que é que acontece? Os peixes morrem. Os peixes morrem. Pastor Paulo, só que agora Jesus está olhando para ele dizendo: Pedro, você não vai mais tirar o que está com vida para morrer, você agora vai tirar o que está morto para trazer vida. Só metade pegou. Agora você vai trazer o que está morto para trazer vida. Aleluia. O céu está dizendo para alguém aqui nessa noite: esta é a oportunidade que Ele nos dá para trazer vida para quem está morto do lado de fora. Não tenha medo de lançar a tua ferramenta. Não tenha medo de liberar a palavra que Ele colocou na tua boca. Ele se cumpre, Ele garante, Ele se responsabiliza. A palavra ainda é dele. É dele. Não temas, porque de agora em diante você vai ser pescador de homens. Você vai trazer vida para quem estava morto. O céu trouxe alguém aqui para te dar um chacoalhão essa noite e te dizer: não deixe a ferramenta escondida, pega ela, entra no barco, vai para o mar alto e deixa Jesus te usar. Pega a ferramenta, vai para o mar alto e deixa Jesus te usar. Pega a ferramenta, vai para o mar alto e deixa Ele te usar. Fecha os olhos aqui nessa noite. Fecha os teus olhos aqui nessa noite. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Eu posso dar uma notícia? Decidi. Jesus já te viu aqui nessa noite. O milagre vai acontecer, é questão de tempo, aguarda. Deus conhece sua estrutura. Planta obediência e fé. Sabe o que estás fazendo. Ele tem coisa grande para fazer na tua vida. Mesmo que seja difícil, Ele tem coisa grande para colocar na tua mão. Ele está vendo. Isso. Colha o
todas as suas lágrimas e mandou eu te falar. Pega o que ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Água na canela não resolve problema. Milagre não acontece com a água na canela, não. Quem mandou largar a rede? Entra no barco e vai mais profundo com Deus essa noite. Entre no teu barco e vai mais profundo com Deus essa noite. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, mas Deus conhece sua estrutura, sabe o que estás fazendo, mesmo que seja difícil, e vai te abençoar. Colheu todas as suas lágrimas e mandou eu te falar. Pega o que ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Oh Deus, a ferramenta é frágil, mas a palavra é dele. Volte para o mar alto, no lugar. A ferramenta é frágil, mas a palavra é dele. E quem mandou largar a rede? A palavra está liberada, pastor Paulo. Pastor Eliane, a palavra já foi liberada aqui nessa noite. Quem mandou? Entra no barco e vai. Eu vou te honrar. Entra no barco e prossiga. Entra no barco e caminhe. Não é hora de parar. Não se preocupa com o peixe. Se preocupe em ter a presença dele, em andar com ele, em caminhar com ele, em viver com ele. Caminha. A tua hora chegará, ao tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Oh, elemana calachuri bideria. Eri jomi nere barasuri candaraia. Oh, há uma presença aqui no nosso meio. Fecha os teus olhos, abre a palma da tua mão aí agora. Começa a receber dessa graça que é liberada sobre nós. Começa a receber dessa presença que é liberada aqui nessa noite. Oh, quem está alemando, rebidara canto. O céu está convidando alguém para retomar a caminhada. Quando passares pelas águas, o céu está convidando alguém para retomar a caminhada. Quando passares pelo fogo, ele não te queima. Pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, 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 contigo. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo. Onde é que estão os pescadores de homens aqui nessa noite? Está causando dúvida. Onde é que estão os pescadores de homens aqui nessa noite? Jesus colocou uma ferramenta na tua mão. Jesus colocou uma ferramenta na tua boca. Libera a palavra que ele colocou. Libera a palavra que ele te deu. Deixa ele te usar. Ele quer usar o teu barco aqui. Sou eu. Oh, tem alguém que acredita nessa palavra nessa noite? Oh, o céu está me autorizando a dizer para alguém aqui: este é o culto que o céu marcou para você retomar a caminhada. Eu não sei o que te fez parar. Talvez foi a frustração, talvez foi as amizades, talvez foi as angústias, mas ele te trouxe para dizer: o segredo é andar comigo, o segredo é caminhar comigo, o segredo é viver comigo. Eu ainda tenho a solução. E quando eu chegar no céu, o
rosto do meu Deus eu quero ver. E quando eu chegar lá em Israel, eu quero abraçar o dono. Quem veio adorar, faça isso. E quando eu subir, quem trouxe glória, libera o teu glória pra ele nessa noite. Sinta Jesus te tocar aqui. A mesa da Santa Ceia, e lá no céu ele vai me servir. E quando eu chegar no trono de Deus, o mesmo Deus